Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula de ciências. E o nosso tema de hoje será os seres vivos de um ambiente, parte 2. Nós já vimos a primeira parte em uma outra videoaula e vamos dar continuidade. Na aula de hoje a gente vai trabalhar especificamente de onde obtemos energia que nos mantém vivos, ou seja, onde ou como nós obtemos essa energia para nos mantermos vivos. E diante dessa obtenção de energia, os seres vivos eles podem ser classificados em produtores, consumidores e decompositores. Então, ele pode ser um ser produtor, consumidor ou decompositor. O que é um ser vivo produtor? São os seres capazes de produzir o próprio alimento. E esses seres vivos são especificamente todas as plantas. Só que para produzir o seu próprio alimento, ele precisa de três coisas. As plantas precisam de três coisas essenciais, que é a energia solar e a água e os sais minerais que elas retiram do solo, né? Então, a energia solar e a água e os sais minerais que retiram do solo. E nessa fotossíntese, o que é que acontece? As plantas, elas absorvem o gás carbônico e elimina o oxigênio para o ambiente. Então, ela absorve, ou seja, serve para ela o gás carbônico e como não serve para ela o oxigênio, ela elimina. E com essa troca e com a energia que ela obtém do sol, com a água e os sais minerais que ela retira do solo, unindo-se ao gás carbônico, é produzido a glicose. E a glicose ela é essencial para o crescimento, para que a planta possa crescer saudavelmente, entendeu? Então, para produzir, só relembrando, para que aconteça a fotossíntese, ela precisa da energia solar e da água e dos sais minerais que tira do solo. E acontece o que? Ela absorve o gás carbônico e elimina o oxigênio. E com essa troca é produzido a glicose, que é essencial para o crescimento e para ela se manter viva, para que a planta possa crescer e se manter viva. A glicose. O segundo tipo de seres vivos com relação à alimentação são justamente os consumidores. E quem são os seres consumidores? São os seres vivos que não produzem alimentos, obtendo energia a partir de outros seres vivos, ou seja, eles se alimentam de um outro ser vivo. E nós temos aí, ele pode ser um herbívoro. Então, diante de quando ele se alimenta de outro ser vivo, ele pode ser um animal herbívoro, ele pode ser um animal carnívoro e também ele pode ser um ser vivo, na verdade, onívoro. E o que é um herbívoro, um carnívoro e um onívoro? A gente vai entender agora o que seja cada um. O herbívoro são aqueles que se alimentam apenas de vegetais, ou seja, são aqueles animais que se alimentam apenas de plantas, alimenta de plantas, de ervas, entendeu? O carnívoro são aqueles que se alimentam apenas de carne. Herbívoro se alimenta de vegetais e carnívoros se alimentam de carne. E os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de carne. Tá aí, os consumidores são divididos nesses três tipos de animais, de seres vivos: herbívoro, carnívoro e onívoro. E para terminar, nós temos os decompositores, que são os seres vivos que fazem parte, que pode ser classificado como decompositor. São seres vivos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, que seja em podridão, que seja podres, entendeu? Aí vocês vão ver aí, nós temos, para iniciar, um cogumelo. O cogumelo ele é um fungo e ele justamente ele se alimenta de matérias orgânicas em decomposição. Vocês estão vendo aí um leite talhado. E o que é que faz com que o leite fique talhado? São as bactérias. Então ele fica talhado, aí é que é feito o iogurte, é feito
o queijo coalho, é feito justamente com leite talhado. E também nós temos o urubu, que também faz esse processo. Vocês podem observar, quando tem uma carniça, como se diz, né? Que está lá um animal que morreu, que está entrando em decomposição, ele vai lá, ele sente o mau cheiro, o odor lá de longe, que ele tem um faro muito grande, e vai lá e começa a comer aqueles restos de animais. Então, vocês estão vendo aí um exemplo de uma melancia. A melancia, ela é boa, pronta para nós chuparmos, e tem ela em decomposição. São justamente os fungos que estão fazendo com que ela fique desta forma. Ela vai terminar ficando e acabando porque os fungos estão se alimentando dela, certo? Então, diante disso, só relembrando, então os seres vivos ele pode ser de acordo com a alimentação, ele pode ser produtor, consumidor e decompositor. Os consumidores, ele pode se classificar em três. Ele pode ser herbívoro, carnívoro e onívoro, certo? Então, diante disso, nós vamos fazer nosso exercício. Tá aí, a primeira questão, não esqueçam de fazer o cabeçalho como sempre. A primeira questão, vocês vão pegar essas 5 palavras, produtores, consumidores, decompositores, oxigênio, gás carbônico, e vão completar corretamente nessas 4 frases. Tá vendo que nós temos 5 espaços para ser preenchido. Na segunda questão, vocês vão colocar dentro dos parênteses P para produtor, C para consumidor e D para decompositor. O animal, quando for produtor, você bota P. Quando for consumidor, C. Quando for decompositor, você coloca a letra D. Na terceira questão, baseado na alimentação dos animais, o que você entende por? Quer saber o que é que você entende por um animal, por um ser herbívoro, carnívoro e onívoro? Vocês vão fazer um simples resumo o que você entendeu. E para terminar, nós temos a quarta questão. Indique o hábito alimentar dos animais abaixo, usando H para herbívoro, C para carnívoro e O para onívoro. Aí tem aí o nome dos animais, eu quero saber que é herbívoro, qual é que é carnívoro e qual é que é onívoro, certo? Então, termina aqui a nossa videoaula. E não esqueçam, na dúvida, é só entrar em contato conosco que nós tentaremos amenizar o máximo possível as dúvidas que surgirem, ok? Uma boa aula, um bom exercício e até a próxima.